Olá a todos, eu me chamo Rodrigo, sou aluno do segundo ano da graduação à distância em Filosofia Bacharelado da Faculdade Claretiano e vim fazer uma breve reflexão com vocês acerca daquilo que foi o trabalho produzido por mim, que tem como tema as consequências do esquecimento do passado na literatura ficcional, de Bradbury, Lowry e Orwell. Por que manter viva a história? Acontece que nós vivemos em uma sociedade, em uma cultura que tem prezado muito pelo utilitarismo e por descartar aquilo que não serve. E muitas vezes o passado é considerado como algo obsoleto, algo que não serve, então tira daqui, joga para lá e a gente fica só com o progresso, só com o futuro. Só que futuro, a gente se esquece do que a gente está fazendo. Quem não tem em vista sempre o seu ponto de partida, uma hora vai se perder em meio aos avanços. É isso que falam, por exemplo, a Doni Horkheimer, quando trazem aquela famosa frase: a maldição do progresso irrefreável é a irrefreável regressão. Então esse trabalho ele teve como objetivo expor um pouco daquilo que seriam as consequências do esquecimento do passado. Se a gente se esquecesse da nossa história, se a gente esquecesse o nosso passado, o que é que aconteceria? O que iria ocorrer? Isso serve mais como um alerta para nós. Não é só mera especulação. É pensar de fato o que poderia acontecer. E aí nós vemos, por exemplo, que acontecem nas obras, que são aqui analisadas, a queda em regimes totalitários, o retorno, no nosso caso, que já tivemos no século XX, de ideais de totalitarismo, de controle das pessoas e a transformação da sociedade e do indivíduo em uma grande massa de manobra. As obras que eu trouxe para fazer análise, que a gente analisou aqui nesse trabalho, foram 1984, de Orwell, Fahrenheit 451, de Bradbury, e O Doador de Memórias, de Lowry. Todos esses materiais bibliográficos foram analisados através de uma pesquisa séria, de uma investigação profunda, e alguns outros materiais secundários que vão estar disponíveis na referência do trabalho para quem desejar realizar a leitura na íntegra. E a gente percebe, por exemplo, que tanto em 1984 quanto em Fahrenheit 451 e no Doador de Memórias, nós temos uma sociedade distópica que tem como principal ponto fazer com que as pessoas parem de pensar e se esqueçam da história. Esqueçam-se da consciência coletiva da humanidade, porque assim elas vão se esquecer de quem elas são. E aí fica mais fácil manipular. A grande questão é essa. Qual é a grande consequência do esquecimento do passado? De que o indivíduo esquece de quem ele é e torna-se mais facilmente manipulável. Mera massa de manobra, em favor de um regime totalitário, de um governo autoritário. Isso ocorre tanto em 1984, onde nós vemos a manipulação dos fatos e a distorção da realidade, de modo que a realidade se torna subalterna daquilo que é criado pela mídia, pelo Ministério da Verdade, na obra de 1984. Em Fahrenheit 451, o conhecimento se torna crime, o conhecimento se torna causa de desigualdade social. E no Doador de Memórias, a história ela é totalmente subtraída do povo, que passa a viver quase como uma espécie de zumbi, como uma vida entorpecida, um pensamento entorpecido. É aquela coisa cinzenta. A obra nos ajuda a pensar justamente a falta de vida nas pessoas que é causada pela subtração da história. Então veja, são apenas alguns dos pontos que se tratam aqui nesse trabalho, onde se demonstra as consequências do esquecimento do passado. Isso se dá pelo fato de que nós estamos já caminhando para cair em algumas dessas consequências, porque estamos negando a história, negando a filosofia, estamos buscando mais o utilitarismo e deixando de lado o pensamento, deixando de lado a especulação.
Um desses exemplos é a fake news. É o negacionismo que nós vimos na época da pandemia. São correntes de pensamento que hoje negam, por exemplo, o Holocausto. E aí, diversos fatos, diversas coisas que acontecem já presentes nessas obras. Oscar Wilde tem uma frase que exemplifica muito bem o motivo de ter um trabalho analisando obras ficcionais. A vida imita a arte. Nós temos lastro nessas obras que demonstram o que acontece com o esquecimento do passado, se nós relegamos a história ao esquecimento. Caímos facilmente nas mãos de um governo totalitário, autoritário. Só que agora, não mais um autoritarismo meramente exterior, como foi o fascismo e o nazismo, mas um autoritarismo que vai direto no pensamento. Não é mais coação. Agora trata-se de entrar por dentro e eliminar o pensamento, eliminar a individualidade, tornar tudo uma grande massa. E através dessas obras, nós podemos perceber onde nós estamos errando e tomar cuidado para que a nossa realidade não se torne uma realidade distópica, tal e qual nós vemos em 1984, em Fahrenheit 451 e no Doador de Memórias. Que fique bem claro, portanto, essa mensagem, esse aviso, que esse trabalho e essas obras e muitos outros, como Adorno Horkheimer e Walter Benjamin, buscaram trazer para nós. É preciso manter viva a história, lembrar-se daquilo que aconteceu no passado, para que nós possamos guiar o futuro para longe dos erros que nós um dia já cometemos.